Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer os contributos da CIP e nós não podemos deixar de começar por uma observação relativamente que até é mais suscitada em torno das questões gerais, mas também aqui relembrada pela intervenção do CDS-PP. Nós consideramos que a mistificação em torno de que, alterando para pior a legislação laboral, se resolvem os problemas do nosso país, é uma descarada mentira. É uma descarada mentira, comprovadamente, historicamente, com os resultados que estão em cima da mesa. Bom, nós não temos feito outra coisa senão alterar para pior a legislação de trabalho. Quais são os resultados? Em que país é que nós vivemos? Diz que resolve o problema de facilitar os despedimentos, reduzir as indenizações, cortar-nos direitos, atacar a contratação coletiva. Vamos dinamizar a economia, vamos crescer. É esse o caminho que é apontado, sistematicamente. E o que é que assistimos? Desemprego, recessão, déficit, dívida. Tudo a piorar. Fome e miséria no nosso país. E a CIP, na medida em que concorda o PSD, o CDS e às vezes também o PS, alegres e contentes com o caminho que está a ser seguido. Bom, nós partilhamos aqui de uma profunda preocupação, é afirmar desde logo que este caminho de ataque a quem vive do seu trabalho é um caminho de destruição nacional, que vai atingir a CIP também, e só alguns grupos económicos ficarão salvaguardados, meia dúzia deles a nível nacional. Mas depois todo o tecido produtivo será comprometido com esta política, ficando meia dúzia de grupos a reinar no nosso país e a acumular, aí sim, grandes e avultadas verbas, lucros, muitos deles à custa até do Orçamento do Estado. E, portanto, este caminho de destruição nacional não conseguimos conceber, a não ser por uma concepção ideológica e um programa político que está em curso, que subsista no nosso país, e é nesse cenário que se enquadram estas duas iniciativas legislativas. O país precisa disto. 1.500.000 trabalhadores desempregados, cada vez mais pessoas cujo salário não chega para comer, não há consumo interno, e a proposta que o Governo faz é facilitar os despedimentos, reduzir o valor das indenizações. É isto que o país precisa? Bom, é de doidos. É de doidos e é de suicidas. Suicidas do ponto de vista do interesse nacional. Mas nós consideramos que há aqui várias questões que queríamos colocar, que tem a ver com o caminho que está a ser seguido. O Governo, importa dizer, antes de falar do fundo, que o Governo, a primeira medida que tomou foi facilitar os despedimentos por via do despedimento por extinção, alterações às regras de despedimento por extinção de posto de trabalho, por linha de adaptação, por um conjunto de alterações à regra que visam a facilitação do despedimento. Depois o caminho foi embaratecer o despedimento, de uma forma dramática. Já lá irei relativamente às vossas observações. Bom, torna o despedimento mais fácil e mais barato. E depois vem com a ideia que um fundo que responde pelos direitos dos trabalhadores. Bom, primeiro, ao contrário que disse o Sr. Deputado do CDS-PP, o fundo não responde pela totalidade dos direitos dos trabalhadores. Responde até metade do valor das indenizações. E que valores de indenizações são estes? Bom, vamos lá, então as alterações à legislação. Bom, alteram-se primeiro a forma de cálculo do valor dia, depois impõe-se um plafonamento de 12 anos. Bom, qual é o resultado concreto? Uma trabalhadora do setor operário, têxtil, se com 20 anos de casa, receberia, passado 20 anos, 12.000 euros de indenização. Com esta alteração à regra, passa a receber 2.880 euros de indenização. Se tiver 30 anos, recebe 2.888 euros. É isto, o valor de miséria da indenização. E, portanto, este é o ponto de partida. Relativamente aos custos com a indenização, a pergunta é: acha que tem algum tipo de credibilidade o estudo que foi apresentado? Eu sei que a CIP faz o choradinho do costume. Quer pedir mais. Quer mais. 12 dias é muito. Se fossem 10 é que era bom. Mas mesmo muito bom era não pagar absolutamente nada a título de indenização. Esse é o papel da CIP. A defender os seus interesses, não entendendo, no PCP, como é que se entra nesta lógica suicidária de facilitação dos despedimentos numa altura destas. Mas pronto, é o papel da CIP, que nós respeitamos, não concordando frontalmente com ele. Bom, mas é este o valor que os outros países da União Europeia pagam? Qualquer país da Europa paga 2.880 euros por despedir um trabalhador com 20 anos de casa? É isso que nos está a dizer. Isto é uma fraude, é uma vigarice.
É óbvio que não pagam. Porque nos outros países há contratos coletivos de trabalho que entram na matéria, há os avisos prévios que aqui foram referidos, há inclusivamente componentes remuneratórias que entram no cálculo da indenização. Acha que cá na Alemanha pagam-se 2.880 euros, mesmo se houvesse salários de 600 euros por um trabalhador com 20 anos de casa? Não pagam. E, portanto, nós consideramos que isto é uma vigarice que está montada para, efetivamente, baixar para valores residuais o valor das indenizações. Mas, não satisfeitos, criam um fundo com um conjunto de preocupações. Bom, o fundo paga até metade. Depois, há um claro risco, e aqui sim, nós assumimos, damos uma cápsula diminutos ao setor privado. O setor privado, que fez a gestão ruinosa dos setores especulativos no nosso país, o sistema financeiro, o sistema segurador, que levou muitos países da Europa, do mundo, e em Portugal, o país, a ter dívida brutal relativamente àquilo que é a nossa dívida pública, responsabilidades brutais daquilo que é o estado a que o nosso país chegou. Veja-se o caso do BPN, veja-se outros casos do BANIF, veja-se os casos, inúmeros casos, que conduziram o nosso país à desgraça, porque houve depois quem lhes pusesse mão, e não faltam milhões para a banca, não faltam milhões para os juros agiotas. Bom, nós efetivamente temos sérias dúvidas quanto à entrega da gestão privada deste fundo. É passado 3 anos, mas é também o tipo de investimentos que podem ser realizados. Valores imobiliários, monetários, etc. Um conjunto de perigos que entregam este fundo à especulação privada. E isso comporta riscos. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, com fundos de trabalhadores, de indenizações, de reformas, a serem totalmente entregues ao lixo. Foram à falência por causa da especulação financeira. Bom, isto é um risco que está aqui comportado e que nós somos frontalmente contra. A CIP acha muito bem que seja entregue ao setor financeiro. Nós estamos frontalmente contra. Segundo, nós temos dúvidas que o dinheiro que é transferido para estes fundos chega. 1% não chega para as responsabilidades que são assumidas para o fundo. É a nossa convicção. Mas ficamos ainda mais preocupados e pedimos um esclarecimento à CIP. Então a CIP tem um acordo com o Governo relativamente a não serem honorados durante o período de crise? Explique lá qual é o acordo que tem com o Governo. Isto é, está a dizer que as empresas não vão contribuir durante o período de crise para este fundo? Quem é que vai pagar? É os fundos da Segurança Social? Somos todos nós que vamos pagar as indenizações dos trabalhadores? Porque é esse risco que está em cima da mesa. É a utilização de fundos públicos para pagar as indenizações que são devidas pelos patrões. E isso, não, como deve imaginar, não é de um partido minimamente responsável. E o PCP não alinha com essa perspectiva. Sr. Presidente, só para concluir, já percebi que terminei já o meu prazo, é dizer que nós consideramos que este caminho de facilitar e tornar mais baratos os despedimentos só vai conduzir a mais desgraça, mais afundamento do nosso país. Não vai ser criado um único posto de trabalho à custa disto, antes pelo contrário. E daqui a uns tempos vão surgir novas alterações à legislação laboral e vão estar aqui os partidos do costume a dizer isto é para melhorar o mercado laboral, é para criar emprego, e vamos continuar a assistir a mais afundamento e a mais destruição daquilo que é o nosso país, e nessa medida a greve geral depois de amanhã vai ser a resposta que os trabalhadores vão dar a este caminho de desgraça nacional.